o tema de hoje é como fazer evento para vender high ticket. Então, gente, só um contexto para vocês. O grande core da venda de high ticket na IGD, na Ignição, sempre foi evento, né? Então, nosso 80-20, pode tirar da frente aqui, nosso 80-20 para venda de high ticket sempre foi evento. Recentemente que nós começamos a vender high ticket no perpétuo também, com sessão estratégica, com sessão 1 a 1. Então a gente tem feito muito disso, até porque todo o design do programa, ele não era feito para ser assim. Então, o programa, os high tickets da IGD, sempre foram desenhados para ser vendidos em evento. Por quê? Como era antes? A gente tinha o Insider, né? Ainda tem o Insider, né? O Insider é o quê? Ele é um HT, ele é um programa HT, que a gente chama de acelerador de resultado, para pessoas que saem do 0 até o 6 em 7. E o Insider, ele era vendido uma vez ao ano. Então, uma vez ao ano, o Érico fazia um eventão chamado FL ao vivo. Então, esse FL ao vivo era um evento presencial exclusivo para alunos da fórmula de lançamento. Então, como é que era? O Érico sempre estava lá vendendo a fórmula de lançamento, estava fazendo a parada, e aí, uma vez no ano, ele fazia um encontro para os alunos da fórmula, somente alunos podiam ir. Então, ele ficava o ano inteiro anunciando para os alunos, cara, ó, vai ter um evento muito massa, que é exclusivo para vocês, isso é muito legal. E ele sempre trabalhou uma antecipação muito grande, né? A IGD, a gente sempre trabalhou uma antecipação muito grande em cima do FL ao vivo. E basicamente o argumento era que, cara, você ter a fórmula, ok, você ter acesso à fórmula, fazer isso, ok, mas, cara, quando você tem acesso a uma comunidade... Ixi, acho que minha internet caiu. Recording in progress. Minha internet caiu, eu voltei para vocês. Alô, alô, galera, vocês estão me ouvindo? Sumiu o chat para mim, sumiu tudo. Não sei se minha internet que caiu, se eu estou travado. Travou, caiu, tô travado. Agora eu voltei? Será que eu voltei? Será que voltou? Voltou? Sim, voltou. Sim, mas bugado. Voltou. Vamos para desbugar. Tá chovendo bastante aqui. Acho que minha internet voltou em baixa resolução. Voltou normal. Vamos ver se eu tô voltando. Tô voltando? Tá beleza? Tá beleza ou tá mais ou menos? Vai sim, tá beleza. Tá bom, tá baixa resolução, tá mais ou menos, sim, voltou, tá justo, é o que importa. Tá, beleza, às vezes vai dar um probleminha aqui de conexão mesmo, mas vamos lá, acho que vai pegar no tranco aqui, tá? Se começar a ficar ruim e não conseguir entender, me manda aí. Então, beleza, aí que eu tava te falando, é que era assim, a gente fazia esse evento uma vez por ano, que reunia os alunos da fórmula de lançamento. Então, a gente trabalhava o ano inteiro uma antecipação, e não só antecipação, a venda de ingresso. Então, lá na área de membros, sempre tinha uns banners vendendo ingresso para alunos, não sei o quê, e fazia esse evento, e aí, uma vez no ano, era vendido Insider. Aí, quando era vendido Insider, nessa uma vez no ano, a gente pegava aquela turma de Insider que entrou e passava o ano inteiro fazendo entrega para elas. E a gente ia fazendo isso. Então, toda a estratégia da Ignição sempre sustentou nisso. Fazer um evento exclusivo para alunos, onde a gente criava uma antecipação o ano inteiro, e aí chegava nesse evento, fazia a venda do high ticket e vinha aquele mundo de gente. Ponto positivo disso é que a gente fazia
um evento, uma vez no ano, e entrava 1.500 insiders. Era um tiro de bazuca no fim do ano. O problema era se a gente errasse esse tiro de bazuca. Que a gente só tinha um tiro. Não tem mais no ano. Então a gente começou a pensar, falou, cara, será que se a gente passar a fazer esse evento 2 vezes ao ano, seria melhor? Será que a gente não conseguiria reduzir o risco de operação de uma coisa? Ou mais, será que a gente não consegue escalar? Será que a gente faz o dobro, gente, se a gente fazer 2 eventos por ano? E aí, a gente passou a fazer 2 eventos por ano. Então, vou mostrar aqui. A gente fazia um evento e aí a gente passou a fazer 2 vezes no ano. E a gente criou uma edição presencial e uma edição virtual, né? Essa virtual a gente acabou fazendo porque estava na época da pandemia e não podia fazer evento e bateu, fez presencial, o virtual funcionou muito bem e depois a gente começou a manter. Então a gente faz um evento virtual em julho e um evento presencial em dezembro. Então basicamente o fundamento disso aqui era eu atraí os meus alunos, os alunos da Fórmula, a gente atraía os nossos alunos, né, da Fórmula de lançamento para esse evento, e lá nesse evento a gente vendia o programa de acompanhamento, que era o Insider, que era o High Ticket. Só que nesse cara aqui, ó, nesse evento virtual, a gente descobriu uma coisa interessante. O que foi a descoberta? Né? Só um detalhe aqui, um disclaimer. Aqui era um evento presencial, exclusivo para alunos da Fórmula de lançamento. E nesse evento virtual de julho, a gente fez uma descoberta. E descoberta não quer dizer que isso não acontecia antes, quer dizer que a gente ficou presente para isso nesse momento. É que não precisava ser aluno da FL para entrar no Insider. Então, as pessoas às vezes iam lá para esse FL ao vivo, a gente pensava assim, cara, faz sentido o quê? O cara estuda a fórmula de lançamento o ano inteiro, tenta executar o ano inteiro, ele vê que é difícil, ele vem para esse evento, a gente mostra para ele que tem acompanhamento, ele percebe a necessidade e compra. Não faria sentido eu atrair uma pessoa, vou falar assim, totalmente aleatório para o evento. Então, tipo assim, cara, se eu pegar alguém que não era aluno, imagina ele cair lá no evento, não entender nada, de nada, não saber nem para onde que vai aquilo, de repente eu ofereço um programa para ele que custa 50 mil. Cara, isso não vai converter, não vai funcionar. Só que a gente estava errado. Convertia, funcionava. Tanto que eu, quando me tornei aluno do Insider, eu não era aluno da fórmula de lançamento. Eu segui o Érico no YouTube, mas eu não era aluno da fórmula de lançamento. Então, a gente ficou muito presente, que era o quê? A descoberta é que não aluno também converte para o HT. Então, quando a pessoa não é aluno, eles não vêm converte para o HT, desde que você coloque ele no evento, desde que ele esteja com a bunda sentada na cadeira do evento, onde você vai fazer a oferta para ele do High Ticket. Porque, da mesma forma, você consegue escancarar a oportunidade para ele, você mostra a sua capacidade de dar feedback, e as pessoas pensam, cara, porra, eu sei que essa metodologia tem resultado, que eu vi muita prova, só que para mim tende a ser difícil, mas nesse nível de acompanhamento eu consigo também. Então, a gente fez essa descoberta que não aluno também converte para o HT. E aí, a gente começou a ter mais possibilidades para escalar público. Que além de vender ingresso, nessa fase aqui, além... Deixa eu tirar esse microfone, tá na frente. Deixa eu abaixar um pouco. Aí. Além de vender ingresso para aluno, passamos a vender também para não aluno. Então,
o fundamento aqui é o seguinte, tanto a pessoa que já é seu aluno quanto o não aluno, ele converte do mesmo jeito. O desafio é você fazer ele chegar lá, ele sentar a bunda na cadeira. Então, eu estou falando isso aqui contando para você a procedência de como é que a gente começou a descobrir esse core de evento. Depois disso, a gente parou para pensar. Era vendido uma vez no ano, passou a ser 2 vezes no ano. E se a gente tiver ainda mais eventos no ano? Será que hoje a gente vai conseguir triplicar o número de entradas de insiders? Então, se entra uma vez, se entra 2, se entra 3, será que a gente vai conseguir crescer cada vez mais? Só que a gente parou para pensar assim, falei, porra, cara, um evento igual o Mundo Paralelo, cara, dá um trabalho danado de fazer. É um trabalho enorme para fazer um evento desse. E até os conteúdos, a gente não tinha energia para fazer mais vezes. E a gente teve ideia de pensar num formato diferente de evento. A gente falou assim, cara, esse estilo de evento aqui, que a gente faz, qual a big idea dele? É mostrar erros e acertos da implementação do método. Então, o que acontece, gente? Os fundamentos da implementação do método continuam os mesmos, mas existem nuances das formas com que você vai implementar. Então, por exemplo, a audiência continua sendo um fator importante, mas aí de vez em quando aparece um cara que faz audiência com Reels, outro cara faz audiência com inteligência artificial, outro cara faz audiência com blá, 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 blá. Então, existem muitos acertos da implementação do método, as coisas vão evoluindo. Então, a gente passava o ano inteiro compilando informações, criava as palestras, chegava lá e mostrava, por muito tempo, a romba do mundo paralelo era inovações que mais estão gerando resultado. Aí isso era uma vez por ano. Quando passou a ser 2 vezes por ano, ficou difícil de inovar 2 vezes por ano. Cara, já estava não tinha tanta inovação assim de 6 meses para 6 meses, mas a gente ia lá e espremia água de pedra. Agora, se eu fosse fazer todo mês, cara, não tem como inovar. Então, a gente tem um teto. Não conseguia fazer mais eventos. E aí, o que a gente precisava fazer? Precisamos aumentar a frequência de um evento que seja fácil de replicar. Não vou falar assim que seja fácil de replicar, é que não seja tão difícil. Ser fácil é uma coisa, mas cara, não precisa ser tão difícil de replicar também. Então a gente queria um meio termo disso. E aí qual foi a ideia? Aqui, necessidade. E o problema era que o formato de inovações era muito difícil de replicar. E a ideia? Criar um formato que o conteúdo seja mais fácil de replicar. E a gente teve a ideia de fazer uma que a gente chamou de imersão FL, que era uma imersão presencial onde a gente ia estudar a fórmula de lançamento junto de cabo a rabo. Então, quando a gente teve essa ideia, a parada era o seguinte, eu falei, cara, nem todo mundo que compra o seu curso, ele consome. Então tem um monte de gente que está com a parada lá consumida. Então, se você intensificar o comprometimento junto com ele, fala assim, ó, vai chegar, a gente vai fazer um evento onde a gente vai estudar a metodologia junto, de cabo a rabo. O que muitas pessoas às vezes levam meses para fazer, a gente vai fazer em 3 dias. Então, cara, o lance é o seguinte, quando você compra um curso que você pode estudar de onde você quiser, quando você quiser, normalmente o significado desse termo é nunca.
Porque você nunca vai poder, velho. Você sempre vai deixar para depois, você vai fazer isso e vai acontecer. Cara, a vida sua vai acontecer. Então, se você quiser, cara, eliminar a tua procrastinação e, cara, começar esse projeto já com os 2 pés na porta e consumir a forma de cabo a rabo, tirar o band-aid rápido nesses 3 dias, a gente vai fazer um evento. E aí a gente começou a fazer o quê? Filtrar as pessoas que tinham mais vontade de aprender. Então, tem um galerão que compra o teu produto, ou um galerão que está disposto a chegar na Roma, mas não está com tanta pressa assim. Agora, quando você fala para a pessoa, cara, é o seguinte, quer tirar o band-aid rápido e resolver isso em 3 dias? Você já separa um público foda pro teu HT. Já é outro tipo de pessoa que vai para esse evento. São pessoas mais comprometidas, que querem a coisa mais rápida. E aí, quando a coisa acontecia mais rápido, você faz a parada mais rápido, você tem mais resultado. E aí, a gente falava assim, basicamente o argumento, no fim das contas, era assim, cara, chegava nesse evento e a gente ia lá e estudava a fórmula mesmo. Não era conteúdinho assim, ó, com gatilhos mentais, aqui eu vou quebrar essa objeção, aqui eu vou fazer isso. Não, velho. Era o seguinte, módulo 1, pá, 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 pá. Módulo 2, tá, metralhando o conteúdo. Cara, chegava assim, o evento foi até 10 horas da noite, 3 dias, de 9 da manhã às 10 da noite. A galera tava zonza já no outro dia lá. Falei, porra, cara, meu Deus do céu. Eu lembro que tava no domingo, velho. Tava eu e o Thiago atrás do palco, assim, mas a gente tava morto, deitado no sofá, assim, e o Hugo que tava explicando. Domingo, 8h30 da noite. Aí, a gente conversando, aí dá aquele silêncio, estilo Chaves, que fica só uma vozinha no fundo. Aí o Hugo falou assim, gente, agora vamos ver o efeito W. Que ele falou assim, o efeito W, a gente caiu na gargalhada, que você imagina o cara, velho, domingão, 10 da noite, lançamento de semente, tem CPL, eu não sabe a diferença do CPL, que é o conteúdo de lançamento do CPL, do custo por lead, é a mesma coisa, mas os dois é CPL, efeito W, meu Deus do céu, que porra é essa de efeito W? Então, as pessoas, elas consumiam todo o conteúdo, mas elas falavam, meu Deus, agora eu preciso de direção. A gente criava a necessidade do high ticket assim. E foi uma imersão muito, muito massa. Porque, cara, quando a gente faz um conteúdo de CPL, a gente vai lá e fala assim, cara, eu ensinei, mas não ensinei tanto assim. Foi mais pegadinha do malandro. Parece que eu falei, toma uma cojazinha ali, já sapequei o pitch na hora. Mas não, velho. Lá a gente gerou valor para as pessoas. Então as pessoas que compareceram nesse evento e não compraram Insider, elas saíram de lá transformadas. Caiu a ficha de muita coisa. Então, a gente teve a big idea do que? Cara, de fazer um evento para acelerar o aprendizado. A gente falou assim, porra, ensinar a fórmula de lançamento é muito massa. Por quê? Eu gero o resultado para a galera e assim, uma coisa que a gente pensava genuinamente era assim, se as pessoas não comprarem um high ticket nesse evento, ao pessoa ir para esse evento, eu vou estar contribuindo para o resultado dela ou eu vou estar atrapalhando o resultado dela? E a gente percebeu que a gente contribuía muito. Então a gente passou a fazer a imersão FL genuinamente porque, cara, a gente ajuda as pessoas a consumir mais conteúdo. As pessoas vão ter mais resultado. E eventualmente, cara, o cara não comprou, tá tudo bem, velho. Mas ele estudou a forma, às vezes ele implementa na semana seguinte. A gente começou a ter relato de pessoa, cara, estudei só naquele fim de semana, já fechei com o Expert, já comecei a fazer isso. Então, a gente começou a ter, né? Vou botar aqui. Os nossos eventos, passamos a ter o mundo paralelo, que era o objetivo de mostrar erros e acertos. E a gente passou a ter essa outra imersão FL, que era o objetivo de acelerar o aprendizado, de acelerar o consumo. Logo, e esse conteúdo aqui, cara, o que eram os benefícios dele? Era aquilo que a gente queria, era fácil
era mais fácil de replicar. Porque, em teoria, a gente já tem o curso pronto. É só ir lá e ensinar. Então, a gente começou fazendo isso. Foi fazendo isso. E, cara, e a gente ensinava a parada mais rápido. E a gente fez algumas edições da SFL, desse tipo de imersão, e foi muito bom. Foi muito, muito bom. Não vou, tipo assim, abrir os números aqui, porque, cara, são muita coisa da EGD, coisa interna, assim. Então, cara, a gente mantém muita coisa. Mas, assim, foram múltiplos 7 dígitos fazendo isso. Então, você fazer um evento, ensinar a metodologia de cabo a rabo e fazer o pitch para o HT é uma forma de você fazer evento para fazer HT. E aí, a gente pensou assim, e aí a gente começou a nomear essas paradas. Então, a gente começou a chamar de IMP, uma imersão mundo paralelo. Começamos a chamar esse evento de imersão, que era com o objetivo de mostrar erros e acertos. Depois a gente chamou de IMA, uma imersão de aprendizado, que era o objetivo de acelerar o aprendizado. Basicamente, aqui, ensinar a metodologia de cabo a rabo. Então, se você não tem ideia de como fazer um evento para vender high ticket, é só você fazer o seguinte, cara, eu vou ensinar meu método em 3 dias. E no meio você faz um pitch. Já é uma ideia para você fazer um evento. Ou então, eu vou pegar os erros e acertos que as pessoas estão implementando, as inovações, e vou fazer um evento. E aí você tem 2 tipos de evento para fazer high ticket. E aí a gente começou a pensar naquela escadinha. Cara, quais são os problemas, os problemas do HT que a gente tem de resolver? Os 4 problemas. Primeiro, compram e não consomem. Vocês já viram falando conteúdo disso aqui? Problema número 1, às vezes as pessoas compram curso e não consomem. O problema, e aí a gente começou a fazer o quê? Começou a resolver esse problema. Tá bom, as pessoas não precisam consumir, mas a gente vai lá em 3 dias e resolve, então. Consome junto com eles. Só que o segundo problema que a gente passou a resolver era ainda melhor. Que eram as pessoas que consomem, mas não implementam. Então, essa galera aqui, que fazia a fórmula de lançamento, que estudava a fórmula de lançamento, nem todo mundo lançava. Ele achava bonitinho. E aí, às vezes, tipo assim, quando a pessoa só estuda, ela não tá vendo tanta necessidade ainda do acompanhamento. Mas quando o cara coloca a mão na massa, aí ele começa a ver que as coisas são diferentes. Cara, eu vou criar um high ticket, eu posso dar aula aqui para vocês, mas vai fazer no teu nicho. Tu vai ter dúvida, brother. Não adianta. E a gente teve uma segunda ideia, né? A próxima ideia foi: e se a gente acelerar a implementação? Dar um passo além. Então, se eu falar para as pessoas o seguinte, falei, cara, a gente vai ter um evento onde eu vou te ensinar a fórmula de lançamento. Eu vou pegar as pessoas que querem aprender mais rápido, são mais comprometidas, já filtrei as pessoas e vou fazer a venda para o meu high ticket. Está fazendo sentido para vocês? E se eu falar assim, cara, agora a gente vai fazer uma imersão para implementar, para colocar a mão na massa. Aí a gente falou assim, isso eu acho que tende a ser ainda mais atrativo. Porque as pessoas aqui, elas já vão sair com coisa pronta. Só que tem um problema. Não dá para implementar a fórmula de lançamento em 3 dias. Estudar a fórmula de lançamento em 3 dias já é muito difícil. Implementar, então, é pior ainda. E aí a gente teve que fazer uma decisão. Cara, a gente decidiu implementar uma parte da metodologia. Então a gente decidiu, cara, a gente fazer um evento para acelerar a implementação. Então, a ideia era
fazer um evento presencial, onde a pessoa vai implementar uma parte da metodologia. Não precisa ser a metodologia inteira, mas precisa ser uma parte dela. E a gente decidiu escolher qual parte que seria mais importante. A gente decidiu que era o lançamento semente. Só que tem muita coisa dentro do lançamento semente ainda que não dá para implementar. Por exemplo, imagina a pessoa chegar lá e tem que fazer página. Nossa, mas Lorival, eu não tenho ainda uma ferramenta de página. Tem que contratar fim de semana, cartão de crédito, aí tem o tráfego, ferramenta, internet da galera. Então, essas coisas ferramentais de tecnologias não dava para implementar. A gente decidiu selecionar mais uma parte. Qual parte do lançamento semente? O lançamento semente tem muitas partes que a gente tem que fazer. Só que a gente decidiu focar nas mais importantes. As mais importantes para a gente era nicho, avatar e Roma, as notificações, a oferta e o script. Falei, cara, se eu fazer um evento e fazer as pessoas saírem com isso aqui pronto, por si só, o evento vai se pagar por elas, vai ser muito bom e é o que é. E a gente falou assim, pô, mas e se a pessoa sair de lá com tudo prontinho para implementar? Ela não vai querer o high ticket. Ela vai falar assim, eu vou implementar primeiro, depois eu entro, vou lançar primeiro. A gente viu no Mato Sem Cachorro. E aí, a gente decidiu correr esse risco. A gente decidiu comprar esse risco. Quando chega nesse evento de implementação, o que acontece? Nesse tipo de evento, além de ensinar, eu também dou tempo para as pessoas executarem ali na hora. E dou feedback naquilo que ela executou. Só que não dá para feedback para todo mundo. Então o que acontece? Você vai lá e faz teu evento. Aí as pessoas, você vai pegar, cara, agora a gente vai fazer o quê? Vamos criar a parte do nicho, avatar e Roma. Aí eu dou um tempo pro cara fazer nicho, avatar e Roma. Depois que as pessoas, todo mundo fez junto nicho, avatar e Roma, o que eu vou fazer? Eu vou lá junto com elas, vou chamar algumas pessoas e vou dar feedback ao vivo. E aí as pessoas vão ver o quê? Na frente delas, você pegando uma Roma que estava uma merda e transformando numa coisa que tem potencial de muito faturamento. E as pessoas falavam assim, cara, eu quero esse feedback também. Mas não dá para dar feedback para 500 pessoas, para 300 pessoas ali. A gente pegava um ou dois. E ao dar feedback, as pessoas, a cada coisa que ela foi fazendo, ela ia sentindo necessidade de feedback. Ela sentia necessidade de feedback. Então, a pessoa chegava no fim do evento, ela implementava, ela construía, mas não sabia se estava certo. Será que o meu tá bom? Será que a minha Roma tá boa? Será que meu avatar tá certo? Porque o fulaninho achou que estava certo. A hora que ele falou, eu até achei que estava bom, mas a hora que você mudou, porra, eu quero feedback também. Aqui a gente descobriu uma mina de ouro. A imersão de implementação, ela convertia muito mais. E ela dava um trabalho ainda menor para fazer, porque eu ia lá, fazia uma palestra de 10 minutos e ficava bem a hora esperando eles fazerem. Então, para quem está conduzindo o evento, a imersão de implementação é melzinho na chupeta. Tu não fica o dia inteiro em cima do palco. Fica o dia inteiro em cima do palco. Mas uma prestação nas Casas de Bahia. É sossegado. Opa, fiz aqui no Avatar e Roma, agora vai lá tanto tempinho para vocês fazerem. Pô, dá um tempinho para fazer lá. E aí, o que começou a rolar? Das pessoas que iam lá e elas sentiam necessidade de feedback, ela cada vez mais ela comprava o Insider. Ela
E ela sentia numa questão que, tipo assim, cara, eu já andei os primeiros passos. Eu preciso só de saber se isso aqui tá certo e ajuda para terminar o restinho. Então, isso aqui começou a funcionar muito bem. E aí a gente passou a fazer múltiplas imersões de implementação. Uma atrás da outra. E aí, ó, só mostrar aqui para vocês. Alguns resultados que a gente teve com o IMI. A gente fez mais, tá bom? Mas olha só. Em novembro de 2023 foi uma online. Foi a primeira que a gente executou. Nessa aqui, a gente transmitiu direto do estúdio da IGD, via Zoom. A gente teve 1.071 pessoas presentes. Investimos R$62 mil. Isso aqui contando tráfego, equipamento, tudo, hora extra de equipe. E faturamos 1.829.000. Com um salto de 1.700.000, um ROAS de 28. Cara, você imagina o que é você vender um high ticket com ROAS de 28? Com conversão de 5,2%? Tem ideia disso? Isso na online. Implementando junto com a galera. Aí, a gente fez mais uma. Presencial dessa vez. A gente teve um número 426 pessoas. E aqui, ó, investimos 485 mil. É mais caro. Cara, evento, luz, palco, alimentação pra galera. Tinha que dar um lanchinho lá. Só que a gente faturou 3.147.000. O ROAS foi um pouco menor, de 6,4. Mas foi mais dinheiro no bolso. No bolso, ó, 2.600.000. Olha isso aqui. Porra, disso. Ó, aqui teve mais ROAS, mas aqui teve mais dinheiro. Então, as duas, tanto online quanto presencial, elas se mostraram boas. E falei, porra, que massa. Vamos fazer de novo. A gente fez mais uma online em março de 2024. E foi semelhante. A gente investiu 43, voltou 1.400.000 com ROAS de 33. Gente, um evento online com ROAS de 33, cara. E a gente vai pro presencial, no 5% lá pra gente é bom pra caralho também, porque é mais dinheiro no bolso, que a gente tem mais volume. Mas, porra, isso aqui de ROAS no online é chuchuzinho, né? E depois a gente fez mais uma presencial em maio. Essa aqui foi em São Paulo. Só que nessa de São Paulo, a gente falou assim, bora chutar o pau da barraca? Bora meter gente, fazer uma parada grande, vamos ver se converte? E a gente bateu o nosso recorde em imersão. A gente teve 1.700 pessoas presentes, investimos 1.200.000, mas faturamos 6.400.000. E sabe o que a gente fazia? A gente confirmava essas pessoas. Muitas pessoas às vezes ganhavam isso de bônus, de rapidação no evento. Ou muitas pessoas, elas compravam ingresso. E a gente vendeu por vários preços, tá? Teve pessoas que pagou R$1.000. Por que pagou R$1.000? Ah, o cara que teve acesso à fórmula e fez não sei o que, renovou, toma um desconto. É o cara que vinha do tráfego direto, viu um anúncio lá, era 5 pau. Ah, o cara que já renovou, fez 2.000. Então teve muitas ofertas diferentes, mas a gente vendia ingresso disso. E a gente fez essa imersão de implementação. E, cara, esses foram os resultados. E aí, a gente chegou em 3 modelos de evento. Uma IMI, que é uma imersão de implementação. O objetivo de acelerar a implementação. E aí, fazendo a CMI, a gente passou a ter o quê? Formatos replicáveis para várias vezes no ano. E aí, pasmem, a gente passou a fazer mais de 30 eventos por ano para vender high ticket. Então, o Insider, que era vendido uma vez por ano, passou a ser vendido mais de 30 vezes por ano.
A gente tirou o risco do mundo paralelo. Que se eu errar um tiro de bazuca, tá tudo bem. Agora eu tenho uma metralhadora. Eu derrubo todo mundo de ponto .50. Pá, tirando todo mundo. E é isso aí, cara. Então, e a gente começou a ter público de vários tipos. Aqui, nesse evento de São Paulo, que a gente decidiu fazer 1.700 pessoas, a gente vendeu ingresso a R$197. Ô, fulano, tu tá passando na rua em São Paulo e quer aprender a implementar um lançamento de semente? O que é lançamento de semente? Vai lá e descobre. E a gente puxava gente assim, não conhecia o Érico. Real. E convertia. Uma vez que o cara senta a bunda na cadeira lá, ele converte. Porque a gente tem as nuances de como construir a copy disso. Então, como é que você constrói esse tipo de evento? Cara, tipo de evento número 1, você vai mostrar erros e acertos. Você vai passar um tempão investigando o que as pessoas estão fazendo de certo e errado e compilar aquilo, fazer palestras e fazer um evento com as inovações que mais estão gerando resultado. Tipo de evento número 2, cara, vai lá e ensina a tua metodologia. Passa os 3 dias, ao invés do cara estudar o curso inteiro, você ensina a parada e faz pitch pro HT. Quando chegar a fazer essa parada toda e as pessoas estão aprendendo, estão implementando metodologia, no meio ali você faz pitch pro HT e bora. E o terceiro formato é um formato de implementação, que é onde você seleciona uma parte da metodologia e não precisa ser inteiro. E a parte da metodologia, você vai pensar numa coisa que genuinamente gera resultado. Cara, a melhor sensação que a gente teve nesse evento foi chegar no final, eu com o Thiago falando assim, velho, é massa fazer um evento pra galera e subir no palco, falar assim, porra, velho, bater no peito, velho, eu tô aqui gerando um resultado pra esses caras. E aí muita gente que não comprava, te juro, os caras iam lá, implementavam, lançava, tinha resultado, depois vinha implementar. Teve um cara que fez isso, fez 53 mil no semente que ele implementou lá, e depois ele entrou no Insider. Então, quando a gente faz um evento para vender high ticket, não é um esqueminha para vender high ticket. A gente não tem essa parada tipo assim, chega lá e eu vou mostrar para você as Lamborghini, vou mostrar, passar o pirulito do Kiko na tua cara, olha, tem, mas não te dou, vem aqui pegar. Não é nada disso. A gente bota a galera lá e despeja um caminhão de conteúdo que vai gerar muito resultado para ela. E se as pessoas quiserem algo a mais, a gente abre as portas ali. É simplesmente isso. Então, você vai ter... Como é que você faz evento para vender high ticket? Primeiro, você vai pensar no formato genuíno para gerar resultado para o seu avatar. Como é que você gera resultado para o avatar? Mostrando os erros e acertos na implementação do método. Você faz um evento que compila tudo aquilo que tem mais gerado resultado no seu método. 2, vou fazer um evento para acelerar o aprendizado. Vou lá e foco em ensinar minha metodologia de cabo a rabo nesse evento. No meio dele, eu faço um pitch e as pessoas vão para o high ticket. E depois, lá na imersão de implementação, eu seleciono uma parte da metodologia e implemento junto com elas. Qual que é a diferença de só ensinar e de só implementar? A diferença é de quando as pessoas estão implementando, estão colocando a mão na massa, você também dá tempo para as pessoas executar. E você dá feedback ali na hora junto com elas. No primeiro, você só ensina. No segundo, você dá tempo para executar e também dá feedback. E te falar, esse tipo de imersão de implementação foi o que a gente mais repetiu. A gente fez só 2 imersões FL. E o resto foi tudo de implementação. Umas 15 a gente fez de implementação. Lorival, mas por que vocês decidiram isso e não voltaram a testar a FL de novo? Justamente por essa sensação, cara, da gente sair de lá desse evento e falar assim, mano, os caras saíram de lá com coisa pronta. Esse evento não está só me ajudando a vender high ticket, está ajudando as pessoas a irem para frente. Está ajudando as pessoas a implementar. Muita gente que às vezes não ia colocar a mão na massa foi lá e colocou. E se ele não comprar o meu high ticket, tá tudo bem, cara. Eu tô aumentando o resultado do meu curso principal. Eu não tenho curso principal, Lorival, tá aumentando o resultado da pessoa, velho. E aí você toma vergonha na tua cara, faz o teu bem, faz o bem para as pessoas que uma hora vai voltar isso para tu. Nem sempre você vai ficar fazendo as coisas de segundas intenções pra galera, não. Vai lá, faz o evento. Tô aqui, cara, ó, Natalzão,
Tô fazendo a parada aqui, tô sem zero gatilhos mentais com vocês aqui, galera. Tô dando conteúdo, tô contando a história de como é que foi, tô fazendo um mapa mental aqui. E uma hora, velho, a coisa vai melhorar pra mim, vocês vão fazer a parada e é o que é. Então, você fazer um evento para vender high ticket, cara, pensa, que evento você vai gerar resultado pra galera? Genuinamente. Aí você decide o formato que você vai fazer esse evento. Podendo ser 3 desse formato. E aí, a preparação do seu evento, como é que você estrutura um evento, né? Você basicamente vai ter o antes, durante e o depois. No antes, você vai definir data, definir formato, convidar pessoas. Durante, se for IMP, você mostra erros e acertos. Mais pitch. Se é IMA, ensina o método mais pitch. Se for IMI, implementa parte do método mais pitch. Depois você debriefa os seus resultados, vai encontrar os seus próprios erros e acertos, implementa ações de melhoria para a próxima. Então, você vai ficar repetindo essas 3 fases. O antes, você vai definir data, definir formato, convidar pessoas. Durante, se for IMP, eu vou mostrar erros e acertos, fazer pitch para HT. Se for uma IMA, eu vou ensinar um método e fazer o pitch para HT. Se for uma IMI, eu vou implementar uma parte do método e vou fazer pitch para HT. Depois que eu passo isso aqui, eu vou lá debriefar os resultados, eu vejo aquilo que aprendeu, vou ver quais foram meus erros e acertos e implementar ações de melhoria. É assim que você vende HT. É assim que você faz um evento para vender HT. Então, cara, o nosso core business, nosso core de venda é fazer evento para vender high ticket. Quer dizer que outros formatos não funcionam? Funcionam sim, como eu estou te falando. Só que antes o Insider, o nosso high tickets, ele era projetado para ser uma vez no ano e fazer uma turmona. A gente mudou o formato de entrega e aí possibilitou a gente ter mais entradas de turma. Passamos a ter mais de 30 turmas no ano. E estamos também testando sempre outros canais de venda. Tem tipo assim, live que a gente faz, tem sessão A1, tem várias sessões. A gente vê, né, as pessoas que são high ticket, já sessão estratégica funciona pra caramba. Só que ele não é um tiro de canhão. Não é onde você dá, cara, aquele tiro de bazuca e traz um monte de gente. É uma coisa mais de formiguinha. E se às vezes você vai começar pelo trabalho mais de formiguinha, tá tudo bem. O ideal, você vai ter vários canais de vendas funcionando simultaneamente. É assim que você vende high ticket na prática. Valeu a pena ter esperado a ceia de Natal aqui, galera? Valeu, Natalzão? Conseguiu aprender? Vamos ver. Quer ver? Deixa eu fazer o meu negocinho aqui, que tem os efeitinhos aqui para eu saber se vocês gostaram aqui, só para eu ver uma parada. Cadê? Ah, aqui, ó, vai ser assim. Nossa. Quem gostou, manda eu no chat, só para ver quantas pessoas gostaram aqui. Manda eu. Quem gostou, manda eu. Quem gostou, manda eu. Massa. Show, galera, que massa. Show de bola. Agora chegou a hora do ho, 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 ho. Chegou a hora do presente. Presente de Natal pelo comprometimento de vocês terem ficado aqui, terem comparecido e por terem ficado aqui. Então é o seguinte, galera. De novo, né? Quando a gente foi pensar aqui nessa questão do... para fazer um presente para vocês, eu pensei assim, ó, o povo vive pedindo um mapa mental. E se eu liberasse o mapa mental do negócio? E se eu liberasse o mapa mental das outras aulas tudo? E não sei o que. E a galera ia ficar feliz. Vocês iam ficar felizes, não ia? Pô, liberasse o mapa mental? Ia. Mas eu queria ainda mais.
além de dar um conteúdo foda, além de liberar o mapa mental, eu queria fazer uma parada ainda mais. E é o seguinte, é muito louco quando a gente ensina high ticket e a gente aplica o high ticket na frente de vocês. É tipo a fórmula do lançamento. A gente aplica os gatilhos mentais na pessoa, mesmo sabendo que a pessoa sabe que a gente está aplicando os gatilhos mentais. E funciona do mesmo jeito. Por quê? É um raciocínio, a parada funciona. E aí, o que a gente quer fazer? Cara, quando a gente for pensar em criar esse bônus, eu falei assim, cara, que bônus que eu posso dar para as pessoas? Que vai gerar resultado, que pode mudar o jogo de vocês de 2025 e de uma forma que, ó, do jeito que eu vou disponibilizar para vocês aqui, ninguém vai ter. Só quem tiver aqui. Então, olha só, nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, a gente vai fazer pela primeira vez na história, uma imersão de implementação FHT. Então, vocês que estão consumindo aqui a live, eu tenho uma proposta para vocês tirar o HT do papel logo no início do ano. E é realmente assim, você vai sair de lá, nessa imersão, qual que vai ser o output, né? O que a gente vai fazer nela? A gente vai definir a oferta do HT. E aqui definir oferta está incluso, ó, jornada do aluno, está incluso entregáveis, preço, bônus, garantia, tudo. Você vai também criar a estrutura do seu primeiro canal de vendas. Vai ter script, oferta, convite, tudo. Ah, não estou compartilhando minha tela? Aqui. Tudo implementado. Então, ó, nos dias 17, 18 de janeiro, a gente vai definir a oferta, criar a estrutura do primeiro HT junto, do primeiro canal de vendas. E aí, cara, o presente de Natal é o ingresso gratuito mais acompanhante para vocês por minha conta. Só que aí, eu quis ainda mais. Ainda mais. Vocês vão poder visitar os bastidores da imersão. Então, cara, você vai poder ir no camarim, a gente vai fazer uma visita guiada com você, falar como é que funciona o credenciamento, vai ver como é que funcionam nossas palestras, ver como é que funcionam os nossos mapas mentais. Vocês vão poder participar dos bastidores da imersão. Então, a gente vai fazer uma visita guiada lá e você vai poder fazer esse negócio. Vai visitar esses bastidores. E eu quis, deixa eu até desligar minha tela aqui para ver se tá isso aqui mesmo. Cara, essa outra coisa aqui, que é realmente para falar para vocês, cara, tô olhando a carinha de cada um aqui, de vocês que estão aqui. Cadê até o meu grid aqui, ó, da galera que tá aqui, que massa. Então, olhando cada um de vocês aqui, cara, e de ver que, pô, quem será o Paulo Filho ali, Finanças Mulheres 50 mais, velho? O que será que o bicho faz? Ah, Finanças para Mulheres 50 mais. Como é que será que seria um high ticket para ele? Do Sérgio, como é que seria um high ticket para ele? Ou, cara, o que será que passou na cabeça do Sérgio de estar na live FHT dia 24 de dezembro? Às vezes a família de vocês, velho, tá surtando contigo aí, bora, velho, comer o panetone, bora cortar o panetone, ô, velho, já não gosto de Natal mesmo. Como é que a gente faria? Queria conhecer, velho, vocês, os mais comprometidos. E aí, a parada é o seguinte, além das visitas nos bastidores, você vai ter um coquetel com os mentores e a equipe da FHT. Então, a gente vai para depois, no fim da imersão, a gente vai para um coquetel junto, a gente vai tomar um chopp, vai tomar um drink, vai trocar ideia, vai falar como é que foi essa live de Natal e principalmente gerar valor para vocês nessa conversa.
Então, às vezes, é numa conversa que a gente pode ter ali que você vai tomar um insight, que você vai fazer isso. E isso vai valer só para quem confirmar a presença agora. Eu vou mandar o link para vocês aqui no chat. E, ó, isso aqui é por nossa conta, tá bom? Então, cara, você não vai pagar. Você vai pagar, obviamente, teus custos aqui em Brasília. Você vai vir, você vai passagem, hospedagem, o que tu vai comer, você vai beber. Eu não tenho filho desse tamanho para criar. Mas o ingresso é por minha conta. O bate-papo lá também é por nossa conta. Quem já confirmou, precisa confirmar novamente? Precisa. Você vai precisar colocar aqui nesse link aqui agora que eu vou mandar, que aí eu vou saber, tá? Todo mundo que se inscrever aqui, daqui agora para live, eu vou ter essa parada aqui. Então, ó, vou mandar o link para vocês confirmarem. Falei, bom é o presente, galera. Porra, mandei bem, não foi? Acho que fiz jus a parada aqui para vocês ficarem aqui no Natal, né? Então, bora. Tá aí o link para confirmar a presença de vocês. E, ó, confirmar a presença de você, mais um acompanhante. O coquetel vai rolar no terceiro dia, tá? Então, compra passagem pro dia depois. Vai ser aqui, que é depois que acaba. No meio a gente não pode, mas depois que acaba a imersão, a gente vai trocar uma ideia. A gente vai pro negócio lá, vai ser bem massa. Então, ó, parada assim. Vou deixar esse link aqui para vocês. E eu vou deixar o meu timer rodando aqui por 10 minutos, que é o tempo para vocês se inscreverem, tá bom? Então eu vou deixar, vou deixar 5 só, para vocês serem rápidos. Então eu vou dar 5 minutos aqui, vai agora e abre aí, confirma a presença. Se já não conseguir confirmar a presença agora, vai dar ruim, então ó, 5 minutos, eu vou esperar vocês aqui e mando ver. Aí. Quem confirmou presença, manda eu no chat, só para eu ter uma noção aqui. Manda eu, quem confirmou presença. Manda eu, só para saber quantas pessoas. Só para eu preparar as bebidas pro coquetel aqui, velho. Vamos ver quanta cerveja eu vou ter que providenciar para essa galera. Um whiskyzinho. Uau, que massa. Que massa, show. 34 pessoas. Meu Deus, não tem lugar para fazer um coquetel já tão grande assim. Ai, Jesus amado. Show, galera. É isso aí, vai ser muito massa ter esse momento aí com vocês. E, cara, parabéns de novo a cada um pelo comprometimento. E pra gente encerrar, bonito agora. Bonito. Cara, não custa nada vocês tirarem um print aí e postar lá no story de vocês, falar que a gente, cara, passou o Natal junto aí, né não? Fala aí, pô, a gente ter passado o Natal junto. Então, tira um print aí, me marca lá no Instagram, fazendo pose pra foto aqui, que bonito não vou ficar, mas pelo menos 18 torto não vou sair. Então, só pra gente ter esse registro aí que a gente passou esse Natal junto e vou lembrar de cada um de vocês. E me marca lá no meu Instagram. Esse aqui é no pessoal que vai valer. Eu vou compartilhar cada um de vocês lá para saber. Cara, passei o Natal com a minha família e com a galera comprometida aí com o HT. Vai ser muito massa. Então, publica lá, me marca. E galera, foi um prazer enorme fazer essa live aqui com vocês, compartilhar esse momento. Bom Natal, Feliz Natal para todo mundo, feliz fim de ano para quem eu não veio até lá. E é isso aí, grande abraço, galera. Vejo vocês em Brasília. Um abraço, tchau.